Se tem um componente que confunde muitos técnicos na hora do diagnóstico, é o MOSFET. E o pior é que quanto mais você estuda esse componente por meio de gráficos, datasheets ou até mesmo pelos livros, mais complicado fica entender o seu funcionamento para fazer um diagnóstico preciso na placa eletrônica. Só que hoje eu quero te mostrar um jeito simples e direto de entender o MOSFET na prática. E detalhe, como eu uso esse conhecimento no meu dia a dia para entender e para diagnosticar as placas eletrônicas que quase não é ensinado em outros cursos por aí. Então, se você já ficou travado tentando entender o MOSFET, se ele está em curto, aberto ou funcionando normalmente, fique até o final porque nessa aula você vai desvendar esse mistério de uma vez por todas. E se você ainda não me conhece, eu me chamo Thiago Lima, tenho uma assistência técnica aqui na minha cidade, trabalho com reparo de placas eletrônicas desde 2015. Sou formado em engenharia elétrica com ênfase em eletrônica e também em técnico em mecatrônica e já trabalhei nos mais diversos tipos de manutenção de placas eletrônicas, desde placas mais simples, como por exemplo eletrodomésticos, até placas eletrônicas mais complexas, como módulos da linha diesel, inversor de alta potência e muito mais. Bom, voltando para o MOSFET, acontece que muitos cursos acabam ensinando muita teoria sobre esse componente. Então você entende sobre o gate, source, dreno, que o MOSFET tem uma comporta interna, que os elétrons se movem para fazer o fechamento ali dos conectores entre os terminais para poder haver uma condução, mas quando chega com esse conhecimento na prática, você acaba ficando travado. E a verdade é que para você acertar um diagnóstico, você não precisa de teorias mirabolantes, você precisa entender o comportamento real desse componente na placa eletrônica. E é isso que nós vamos ver agora mesmo. O primeiro ponto que você precisa observar com uma placa eletrônica na bancada é a identificação do MOSFET. Geralmente, os MOSFETs estão nesse encapsulamento TO220 e possuem 3 terminais, então são muito parecidos com esse carinha aqui. Mas aqui vai uma dica de ouro. Você precisa sempre pesquisar o datasheet de cada componente, porque existem vários modelos de transistor e até mesmo outros tipos de componentes com o mesmo encapsulamento. Então, se você for se localizar somente pelo formato do componente, você pode errar. Então, é importante identificar o código que está escrito no corpo do componente, pesquisar o datasheet para ter certeza se é ou não um MOSFET. Feito isso, você já vai localizar a pinagem desse componente. Quem é o gate, quem é o dreno e quem é o source. Eu já conheço o datasheet desse componente e sei que a minha sequência de pinagem é gate, dreno e source. GDS, para facilitar aí a memorização. Pino 1 é o gate, pino 2 é o dreno, pino 3 é o source. A parte de trás do componente, do corpo do componente, que geralmente é onde está conectada no dissipador de calor, ela geralmente é o nosso dreno, ok? Então aqui a gente já consegue ter a nossa sequência de pinos, pino 1, pino 2 e pino 3, GDS, gate, dreno e source. Ponto 2. Na maioria das vezes, o MOSFET funciona como um interruptor eletrônico fazendo o controle da tensão para a carga. Então, ele pode estar fazendo ali, controlando uma entrada de alimentação, fornecendo uma carga para uma fonte ou fazendo até mesmo um chaveamento de um determinado circuito. No caso dessa placa eletrônica aqui, que é uma placa de automação de portão, o nosso MOSFET ele está sendo responsável por gerar a nossa tensão na saída para o nosso motor, o motor do nosso portão. Então aqui é gerada uma corrente alternada para alimentar o nosso motor. Beleza? Essa é a função do nosso componente e é o ponto 2 que você precisa identificar na placa eletrônica. Agora o ponto 3, como testar na prática, que é aquilo que vocês estão esperando, tá? Todo MOSFET pode ser testado diretamente na placa eletrônica. Então a gente vai utilizar a nossa escala de diodo, eu estou utilizando o meu multímetro UT123D, que é um multímetro de entrada muito bom para a bancada, muito preciso, e que se você já quiser fazer a medição de capacitor também, aqui temos também capacímetro. Então é um multímetro muito completo, automático e muito preciso para a medição das placas eletrônicas na bancada. Quem tiver interesse em adquirir esse multímetro, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para vocês acessarem aí esse multímetro direto lá do Mercado Livre, beleza? Agora, como testar esse componente? Vamos lá. O toque, nós vamos fazer a medição dele direto na placa e eu vou ensinar vocês a medir fora da placa também.
Para quem não conhece ainda, o MOSFET, entre dreno e source, ele possui um diodo. Então a gente pode fazer a medição desse diodo entre dreno e source. Então eu coloco o meu multímetro na escala de diodo e polarizo o meu MOSFET entre dreno e source. Ele precisa conduzir em um sentido, que já viu ali deu 0,4, aproximadamente 0,5. Quando eu inverto, ele não pode conduzir, ele tem que entrar em corte. Entrando em corte indica que o meu MOSFET está ok, está funcionando muito bem. Entre source e gate não pode haver uma condução direta, então eu não posso ter um curto aqui. Esse valor apresentado ele é devido aos demais componentes do circuito, que está dando aí uma interferência, mas que não indica defeito no nosso componente. Ele estaria com defeito se a gente tivesse um curto entre source e dreno. Esse é o primeiro teste que a gente pode realizar com o MOSFET diretamente na placa eletrônica. Para a gente testar o nosso MOSFET fora da placa eletrônica, a gente vai colocar ele aqui na bancada, já removido da placa, tá? Então, aqui na bancada, já removido da placa, ainda na escala de diodo, a gente vai polarizar o nosso MOSFET. O source no GND, o gate, o positivo do meu multímetro no dreno, e vocês verificam que o nosso MOSFET não está conduzindo. Olha lá no meu multímetro, a sigla OL, certo? Se eu der um pulso positivo no gate e retornar a minha ponta de prova do multímetro para o dreno, veja que agora o meu MOSFET está bipando, ou seja, ele está conduzindo entre source e dreno. Agora, sem retirar a minha ponta de prova positiva do dreno, eu venho aqui com a minha ponta de prova negativa e dou um pulso no gate e volto lá para o source. Veja que o meu MOSFET parou de conduzir. Então, eu dou um pulso positivo no gate, retorno para o dreno e o meu MOSFET conduz. Eu dou um pulso negativo no gate, o meu MOSFET para de conduzir. Então isso aqui é mais uma forma de testar o funcionamento desse componente fora da placa eletrônica. Então, se você está fazendo a sua verificação, mediu na placa, ficou com dúvida, remove e testa fora da placa. Ah, professor, toda vez eu vou ter que ficar removendo componente? Não, somente se você tiver alguma dúvida, porque você ainda está aprendendo e desenvolvendo as suas técnicas. Então, pode fazer isso tranquilamente, só tenta tomar cuidado para não criar o hábito de ficar removendo o componente sempre. Isso pode atrapalhar o seu desenvolvimento e até mesmo danificar a placa eletrônica. Agora, antes de apresentar para vocês o ponto 4 com uma dica de ouro para ajudar vocês, eu preciso apresentar o nosso treinamento Fonte Chaveada Sem Segredo. É um treinamento direto ao ponto com duração de aproximadamente 3 horas, focado apenas em fonte de alimentação chaveada. Se você quer acessar esse treinamento, eu vou deixar o link dele aqui na descrição desse vídeo. Detalhe, por apenas R$ 47,00. Beleza? Agora vamos lá para a nossa dica 4. Na dica 4, você precisa entender o seguinte. Sempre que você encontrar um MOSFET aberto, entenda que ele pode ter provocado curto em outros componentes, em fusíveis, em drives, em resistor, em capacitor, que estão próximos a ele conectados ali no mesmo circuito. Então, vale a pena uma análise mais minuciosa, conferindo todos esses componentes que estão conectados no mesmo circuito. Assim, você evita dano se energizar a sua placa novamente. Agora vocês percebem que quando você entende o comportamento real do MOSFET na placa eletrônica, o processo de diagnóstico acaba ficando um pouco mais simples. Você sabe como medir esse componente na placa assim que você identificar ele aí na sua placa para manutenção. E mais uma vez, se você quer continuar evoluindo e aprendendo sobre reparo de placas eletrônicas, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal. E também, se você quer acessar a nossa formação Fonte Chaveada Sem Segredo, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para vocês. Beleza? Essa foi a nossa aula, um forte abraço e até a próxima.